você disser deve fazer bem. Tudo bem, pessoal? Hoje eu estou começando esse vídeo aqui do Falando sobre Quadrinhos, trazendo uma frase da música Barato Total, do grande Gilberto Gil. Um dos meus gurus, um dos caras que fizeram a minha cabeça e de milhões de pessoas aí. E ainda fazem, né? De novo, tudo que você disser deve fazer bem. E juntando a essa frase, essa ideia simples e perfeita do Gil, eu vou trazer algo, uma ideia que eu não me recordo agora se eu li ou se eu vi ele falando, do Alejandro Jodorowsky, grande pensador, grande artista dos quadrinhos, esse chileno que hoje mora na França. Também um dos meus gurus, um dos caras que eu evoco e louvo sempre. Tudo isso que ele traz, uma ideia dele, que é a arte deve ser feita para curar. Então, toda essa conversa que estou trazendo aí para vocês agora é para apresentar o que vem a ser o meu último vídeo dessa série do Falando sobre Quadrinhos, que começou lá atrás, nos primeiros vídeos, com eu comentando sobre processos de criação meu, né? Citando ideias, como eu faço minhas histórias de quadrinhos, da mesma forma que depois de algum tempo eu resolvi trazer alguns conhecidos e amigos artistas dos quadrinhos também, para que eles compartilhassem alguns processos de cada um de criação e fazendo um leque, um panorama gigantesco de possibilidades para você que vê, que acompanha meu canal, que vê esses vídeos. E acredito que o saldo desses vídeos seja justamente isso. A arte, ela tem que ser feita para curar. Se não curar a gente que produz arte, mas que pelo menos ela cure principalmente o alvo, que é os consumidores da arte que a gente faz. Tanto que no caso específico das histórias em quadrinho, uma obra de quadrinhos ela só se completa no momento em que o leitor compra, adquire, pega aquela história sua para ler. Aí a simetria está completa. E a gente trabalha, seja qual for a forma de expressão, qual for o gênero de quadrinho que você trabalha, entretenimento, histórias filosóficas, eróticas, não importa. O que importa é que, seja como for, que ela provoque a cura. Mesmo que para essa cura seja uma leitura reflexiva e que cause tristeza, dor, ou alegria, contentamento, diversão, mas que ela provoque a cura. Toda essa turma que eu trouxe agora, que eu não sei mensurar, o qual eu deixo aqui agradecido pelo tempo que se dispuseram a sentar comigo em frente a um computador ou um celular e conversar comigo e abrir o coração sobre tantas coisas conversadas. Quero deixar meu carinho, meu agradecimento em meu nome e em nome de quem curtiu esses vídeos. E principalmente, e falando agora em causa pessoal, agradecer porque foi um profundo aprendizado para mim. Eu, um homem de 56 anos, já com quase 40 anos, sei lá, já não mensuro mais de carreira, de caminhada de quadrinhos, um pouquinho mais
se for ligar a outros movimentos artísticos que eu fiz parte, mas só de quadrinhos temos aí 40 anos. Então, foi um processo, um aprendizado muito grande, falo isso de coração para vocês, sentar em frente ao meu celular, ao meu computador e escutar o que essas pessoas tinham para me contar, e aprender o quanto que a gente faz, o quanto que eu faço, o quanto que você faz é grande, mas o que o outro faz também é grande, e às vezes, ou muitas vezes, maior do que você, não numa escala de competição, mas numa escala de caminhos percorridos, não só na vida, mas como no universo da criação. Então, escutar essas pessoas, esse aprendizado, nos torna como que saboreando, como que aprendendo, como nos sendo presenteado um pouco também com essa grandeza. Isso nos ajuda a crescer na nossa arte, aprender a escutar, aprender a entender, sem julgar, sem comparar, só ouvir. Esse foi um dos meus intuitos pessoais e foi o intuito levado para vocês. É aquela velha máxima, né, que foi muito levada para os espiritualistas, para psicólogos, que assim, a pessoa tratada também cura o tratador, né? Enfim. E por fim, pessoal, todo esse meu blá 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 é para apresentar a pessoa, esse artista que eu trago para vocês, fechando essa série de entrevistas, que é o Rodrigo Avelino, que é um jovem, muito jovem mesmo, 20 anos, 20 e poucos anos, mora no interior de São Paulo, uma cidade pequena, razoavelmente pequena, não publicou nada ainda, não teve uma projeção grande ainda dentro do cenário editorial brasileiro, cenário dos quadrinhos, acho que mesmo dentro do cenário quadrinho independente. Mas é um rapaz talentosíssimo, que já está esboçando o que ele quer para o seu trabalho. Aí você deve perguntar, mas por que eu estou trazendo uma pessoa praticamente num estágio inicial, num estágio zero? É um exercício que eu quis praticar comigo e compartilhar com vocês, ou seja, eu quero que também vocês pratiquem exercício, que é escutar alguém que está começando, alguém que está num estágio em que nós já passamos, lá atrás, há muitos anos atrás, ou já passamos há poucos anos, vamos dizer assim, não importa. Recuperar, trazer de volta, ver o que daquele menino, me dando como um exemplo, se vocês me permitirem, apenas para falar para vocês, o que aquele laudo de 1980, 1979, o que esse menino que eu trago hoje para vocês, o Rodrigo, o que dele se assemelha àquele laudo lá de tantos anos atrás, com esse laudo que está hoje conversando com vocês. Trazer talvez evocar a pureza do nosso coração e da nossa arte, quando lá atrás a gente começou sem vícios, apenas com sonhos, e são eles os que nos resgatam ao sagrado ato de criar, né? Então, meus amigos, muito obrigado por vocês que acompanharam todos esses meses, falando sobre quadrinhos. Agradecer a todos os artistas que participaram dessas entrevistas, mais uma vez, e deixar para vocês, finalizando
essa série de entrevistas, finalizando não com um número final, mas vamos finalizar com um zero, com um início. Vamos finalizar com o início e tendo esse início, esse fim com esse início, com o que esse jovem artista Rodrigo Avelino vai trazer para mim e para vocês. Muito obrigado, grande beijo e desfrutem sem freios o nosso artista de hoje. Grande beijo. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Naldo. Peraí que deu um delay aqui. Aqui, agora sim. Aí, boa tarde. Boa tarde. Aqui tá Bom legal. Domingão. Aqui tá legal. Tudo bom aí, Rodrigo? Tudo ótimo, tudo maravilhoso. Tomei um café aqui, eu tô pilhado. Você tem essa, cara, de tomar café e ficar pilhado assim, te deixar ligado, cara? Pior que eu tenho, Laudo. Eu sou meio viciado em café e eu percebi que eu sou viciado em café porque ele me dá barato. Ah, é? Sabe, ele me deixa muito eufórico, assim. Eu falei, caramba, eu sou um viciado, é tipo uma droga. Eu tomei muito café. Eu tomo café, assim, se eu tomar café à noite, por exemplo. Minha sogra, quando viva, ela tinha mania de tomar. Quando eu ia visitar ela, minha sogra é perto de você, aí em Jabuticabal. Uhum. Perto, né? É. Quando eu ia visitar ela, assim, às vezes era 10, 11 horas da noite, ela falava assim, vamos tomar um cafezinho. Ela fazia um café. Olha aí, cara. Sentava na cozinha e papeava lá tomando café, e depois eu ia dormir na boa, nunca me... Rapaz, você é um herói, Laudo. Porque eu não dou conta. Não, eu não tenho nada, eu não sei se é porque assim, eu sou hipertenso, então eu não posso tomar nada que me deixe pilhado. Uhum. Mas, Rodrigo, você é de Monte Azul Paulista, né? Nascido aí, né? Sou nascido aqui, em Monte Azul. Quantos anos você tem, Rodrigo? 18, 19, 20? Não, eu tenho 24. 24. Você tá velho, 24 anos. Na abertura do teu vídeo, eu falei que você era mais novo. Cara, 20 para 24... há uns anos atrás, uma turma aí de quadrinho aí jogou uma questão na internet aí, sei lá, se deve ter uns 10 anos, que a pergunta era assim, perguntava para outros artistas de quadrinho, né? Era assim, por que quadrinhos? Então, antes de saber como é que começou o desenho, eu vou te perguntar por que quadrinhos? Por que você faz quadrinho? Olha, é difícil responder essa pergunta porque eu nunca pensei em outra coisa. Assim, sabe? Eu nunca cogitei fazer outra coisa, porque desde que eu me entendo por gente, eu desenho. E desde que meu pai descobriu que eu gosto de desenhar, eu leio Turma da Mônica. Eu tenho alguma chiclete com banana, sabe? Meu pai trazia pra mim. Então, eu acho assim, eu brinco que eu faço quadrinhos porque eu sempre gostei muito de cinema. E como não tem como eu fazer cinema, eu faço quadrinhos, que é o mais próximo possível do cinema, né? Só que hoje eu vejo que é até bem mais legal. Então eu curto mais, assim, eu sou meio aficionado. Qual que foi os primeiros gibis assim, que você leu, que te encantou e você falou assim, eu quero fazer isso aqui? Tirando a Turma da Mônica, tudo assim, tudo que aparecia eu li. Não sei se você lembra de um gibi do Sesc que era o Seninha. Acho que era do Sesc. Não, mas o Seninha saiu por editora. Eu não lembro agora se era Abril, Globo, enfim. Não, mas assim, eu tenho
caixas desses gibis, assim. E as histórias eram bobinhas, educativas, mas eu adorava, né? Eu adorava. Mas aí começou a evoluir. Eu assim, apesar de eu ter 24 anos, né, eu nasci em 96, eu ainda peguei um pouco a época das bancas, sabe? De você ir na banca e ter gibi ali. E aí eu comecei a ler X-Men, DC. Eu acompanhei a DC por muitos anos. Eu li os Novos 52 inteiro, sabe? Eu era desses caras, assim. Você era como a turma gosta de falar, eu odeio esses termos, mas enfim, odeio não, odeio é muito feio, mas assim, eu acho os decenautas, né, marvetes, eu acho um horror. Não, são termos, mas eu era um decenauta, E um DCzete também. Os dois, eu era tiete da DC, fui por muito tempo. Eu ainda gosto, ainda acompanho de vez em quando, mas não como antes. Mas foram os primeiros gibis que eu fui tendo contato. É que assim, é difícil a gente ter contato com muito gibi autoral. Tipo, hoje eu gosto de uns caras bem diferenciados, assim, mas DC e Marvel, Disney, os quadrinhos da Disney, eu amo o Tio Patinhas, por exemplo. Eu tenho quase tudo do Tio Patinhas, né? Aliás, os quadrinhos da Disney foram uma coisa que fez a minha infância e pré-adolescência. Eu devia ter comentado primeiro. Mônica também, Mônica você falou, Sim, né? Sim, com certeza. Eu amo Turma da Mônica até hoje. Eu tenho muito gibi da Mônica. E ainda assim, tem vezes que eu entro em portais para procurar scans de revistas antigas da Turma da Mônica. Eu gosto muito mesmo. Eu acho uma baita sacada, assim, do Maurício, eu achei, a Turma da Mônica. Então, porque assim, Rodrigo, você desenha desde pequeno, aquela história básica de todo desenhista, você desenha desde pequenininho. Sim, sim. De quadrinho ou algo no gênero, assim? Como, Aldo? Eu dei um delay, eu não entendi a última parte. Eu acho que eu vou pôr o fone, cara, que eu acho que a gente se comunica melhor. Espera aí, deixa eu pôr o fone aí. Aí o Dr. Laudo dá uma editada aí, né? Dá um picote e aí a gente conversa melhor. Pronto. Tá me ouvindo, Rodrigo? Tô, perfeitamente. Agora vamos aqui. Ô, Rodrigo, então, e você desenha desde moleque, desde pequenininho. Você é um autodidata. Você não chegou a estudar desenho, ter aula com algum professor, essas coisas? Olha, quando eu percebi assim que eu gostava mesmo, a ponto de querer levar isso bem a fundo, eu até comecei a fazer alguns cursos. Aqui na minha cidade a gente tinha, né, que hoje meio que está desativado. Como tudo que é subsidiário da prefeitura parou de funcionar. Alguns professores ótimos, outros nem tanto, mas assim, eu percebi que se eu quisesse aprender mesmo, teria que ser por conta, assim, porque aqui não tem muito válvula de escape, assim, sabe? Teus objetos de estudo, vamos dizer assim, foram as histórias em quadrinhos? Foi. E foi esses caras aí, foi Mônica, Tio Patinhas, Disney, Karl Barks, essas coisas. O Karl Barks foi um cara que, assim, ele me deu uma dimensão do que o quadrinho poderia ser, assim, sabe? Em questão tipo de composição. Ah, sim, não, é que o Karl Barks, ele, assim, eu acho que mesmo quem não gosta, tipo, de quadrinho da Disney, porque fala que é infantil e tal, não sei o quê, mas quem pega uma obra dele, principalmente a fase dele na família Pato, né, que o pessoal fala, você vê que, assim, ele era um artista muito diferenciado, assim, ele tinha uma composição de cena que até então não existia em nenhum gibi da Disney, assim, sabe? Pelo menos ao meu ver. Alguns críticos falam isso, mas ao meu ver, assim, isso é verdade, isso é fato. E eu lembro de uma das cenas, assim, ele fazia cenas que o Erge do Tintin fazia muito isso, que eram cenas onde você via movimento, literalmente, assim, sabe? Aquelas cenas mirabolantes de cinema.
Era tipo você ver um filme do Indiana Jones, com ele pulando, as acrobacias dele lá. Tudo acontecendo naturalmente ali na página do gibi. Eu achava aquilo lindo. Então, assim, foi um divisor de águas. Aí eu falei, não, peraí. Gibi é muito mais do que aparenta, né? Eu comecei a ficar aficionado mesmo. Aí comecei a pesquisar, que aí eu consegui ter internet, né? Aí comecei a pesquisar. E você acha uns caras maravilhosos, assim. E isso, quantos anos você tinha? Isso Eu você acho que eu tinha. Assim, eu consumi esses quadrinhos desde antes dos 10 anos, com 7, 6, 8 anos. Mas isso que eu tive esse boom foi com 12, 13 anos. Que foi também quando eu esbocei meus primeiros pseudo-gibis, né? Vamos dizer assim, né? Eu chamo de gibi porque eu gosto do termo gibi, né? Eu acho bonitinho. Pseudo-gibi. Eu acho um Todo termo mundo muito fala gibi, todo mundo fala gibi. é, eu acho um termo muito bonito e tal. Mas foi com 12, 13 anos por aí. Eu tive o boom, assim, né? Que também era quando eu tinha internet, aí eu podia pesquisar. E aí, quando você teve esse boom, aconteceu o Big Bang, né, para você já começou a desenhar quadrinho? Comecei a esboçar, né? Alguns primeiros projetos, assim, mas nada muito. Assim, nada que fosse levado adiante, né? Porque eu tinha essa questão, tipo, de. Tava no meio de uma historinha, aí vinha outra que me parecia melhor e eu partia para outra, assim, sabe? Não tinha muita essa noção de finitude do projeto. Mas. E também porque eu comecei a publicar mesmo como cartunista, né? Então é diferente de quadrinho, né? Como é que é esse negócio? Como você começou a publicar como cartunista? Como é que é isso? Foi meio sem querer, assim, sabe? Um dia meu pai chegou em casa do serviço e falou: Rodrigo, a editora do jornal aqui em Montijo tem 2 jornais, né? Tem a Comarca, que é o jornal centenário, e tem a Cidade, que é um jornal mais novo, né? Ela falou assim: eu tava conversando. Meu pai falou: eu tava conversando com um dos editores lá da cidade, e aí eu comentei que você desenha e tal, eles pediram pra você ir lá no jornal. Eu devia ter uns 14 anos. Uns 10 anos atrás. É. Aí tá, fui lá, sentei, aí eles falaram assim, eu levei alguns desenhos, aí a editora gostou e ela falou assim, você não quer publicar umas tirinhas? Aí eu falei, vixe, já é um passo a mais, né? Eu falei assim, no máximo eles iam pedir pra publicar uma charge, uma coisa só, coisa ou outra, mas não, eles queriam umas tirinhas semanais. Aí eu falei, sério? Nossa, bacana, eu posso pensar em alguma coisa. Só que eles deram só uma regra. Eles não queriam nada serializado. Eles queriam as tirinhas antológicas, assim, de humor. Cada semana uma coisa diferente. Cada semana uma coisa. Que foi o Mundo Cão que eu fiz. Então, o Mundo Cão, vamos dizer que foi teu primeiro... o pontapé inicial da coisa. Sim, sim. Foi aí que eu tomei gosto. Tá. Você colaborava com o jornal. Aí eu fiquei, acho que quase um ano. Quando eu falava colaborava, eles te pagavam? Pagavam. Pagavam. Não importa isso. Assim, tem uma coisa, Rodrigo, que isso e profissional velho de desenho, de ilustração, enfim, fala, mas o cara paga pouco, mas você topou. Não sabe? Não, mas eu... então, assim, mas eu não estou falando criticando você, não é isso não, pelo amor de Deus. O que eu quero dizer assim, às vezes o cara mas paga pouco, mas você topou. Então tá tudo ok, isso que eu quero dizer. Mas assim, o que é importante é que assim, você já começou o seu primeiro trabalho, vamos dizer, de profissional, num órgão profissional, para muita gente ler, vamos dizer assim, você tem uma dimensão de quantas pessoas leem esse jornal ou liam na época?
a cidade, igual a comarca, que eu também trabalhei na comarca, que é que vem depois, a cidade inteira consumia. A cidade inteira O que consumia. É a cidade inteira? Quantas pessoas? Tem 19 mil atualmente. Bom, então vamos lá, 19 mil pessoas leram teu material, entendeu? E você ganhou para isso. Então é muito legal. É que assim, quando eu falo, é que eu costumo falar esse pouco, porque quando eu falo assim, eu trabalhei e tal, eu ganhava. O pessoal sempre acha que eu ganhava um salário mínimo. O pessoal sempre fala isso, nossa, você ganhava quanto, não sei o que. Eu falo, não, cara, não é assim, não é também. Então eu tô acostumado a falar esse termo. Não, era pouco, mas assim, putz, eu adorava. Eu tinha dinheiro pra comer lanche, Laudo. Pra mim estava ótimo. Tinha 13 anos, Laudo. Eu não tinha que pagar a conta. Mas que bom, quer dizer, você sustentava o seu lanche com o teu desenho, né? Então, queria comprar uma caneta ou outra, tinha o dinheirinho lá, falava, cara, tô feliz da vida, velho. Quanto tempo foi esse que você publicou nesse jornal? Acho que eu fiquei 1 ano na cidade. Um ano, foi. 1 ano. E depois, qual o caminho aí, Rodrigo? E aí aconteceu. Né? Aí aconteceu que na cidade eles começaram a cortar pessoal, porque eles perderam alguns patrocinadores. Entendi. Aí eu fui cortado. Tudo bem. Eu agradeci, aliás, foi uma puta oportunidade, eu fiquei super feliz. Não tem problema não, acha. Não precisa nem dar o seguro-desemprego, nem 13º, nada, tá ótimo pra mim. Brincando. Aí, beleza, aí eu fiquei acho que 1 mês parado. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou conversar com o Zé, da comarca, que era o outro jornal. Que o jornal tá na família dele há umas 3 gerações, né? O pai dele, o vô dele fundou o jornal e ele tá... E ele é amigo do meu pai falou assim, meu pai ajeitou lá pra mim e eu fui conversar com ele. Aí ele falou, não, ele nem quis ver meus desenhos, ele falou, não, você é o moço da cidade, não é? Eu falei, sou. Não, você vai publicar. Eu falei, sério, mas você não quer ver o meu trabalho? Não, você vai publicar. Você já tinha referência, isso é legal. E aí eu falei assim, não, mas você, o que você quer que eu faça? Você quer que eu faça igual fazer na cidade, tirinhas antológicas? Ele falou, não, eu quero que você faça uma série. Olha que legal. Ele confiou muito em mim, Zé. E aí eu criei o Jedediah. Como é que chama? Jedediah. O que é o Jedediah? É uma série, inclusive ele está disponível no Distopia lá para ler inteiro, completo, porque teve começo, meio e fim. Mas eu li, meio faroeste? De faroeste. Eu li. É uma sátira velho oeste, assim, é sobre um bandoleiro que ele viaja com o cavalo dele e vai vivendo as aventuras, assim, né. Na época eu estava muito fascinado por western spaghetti, né, o Sérgio Leone, né, eu tinha acabado de ver a trilogia dos dólares, né. Aí eu tava fascinado, falei, não, tem que fazer uma coisa de faroeste e tal, e eu percebi que não tinha muito isso, né. Era uma vez no oeste. Era uma vez no oeste, eu amo esse filme, eu acho ele maravilhoso. E eu percebi que não tinha muito disso, né, de tirinha assim de velho oeste. Eu acho que o máximo que tinha era aquele Cactus Kid, que eu não sei se fez muito sucesso, mas eu sei que o pessoal comenta de vez em quando. Mas ele é antigo, né? É bem antigo, né? Que o personagem era um coveiro, que ele se fantasiava como herói Cactus Kid para matar a bandidagem para ter cliente. Era genial. Mas aí eu fiz o Jedediah e o Jedediah foi o primeiro sucesso, assim, eu acho, que teve aqui na cidade de gibi, porque falavam até na rádio. Como que é isso? Como é que é isso? Cara, Laudo, é sério, tipo assim, eu não sou um cara muito... Como posso dizer assim, eu não gosto muito das coisas que eu faço. Eu gosto de fazer, mas depois eu tenho essa neura de que eu não sou bom. Mas esse foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu ouvi no rádio com a minha mãe. Aí o locutor começou a falar assim, e o Jedediah dessa semana, hein, pessoal? O que vocês acham que vai acontecer e tal? Aí eu falei, você tá zoando que o cara fez isso. Eu falei, mãe, eu comecei a chorar. Falei, nossa, muito legal.
E isso foi meio que pra me dar um gás, assim, porque hoje Dedaia eu tinha essa ilusão de que ele não estava sendo bom, não estava sendo bem recebido. Não, mas você não tem noção, quando eu terminei de Dedaia, Laudo, tinha uns velhos que me paravam na rua, eles falavam assim, você não vai fazer a segunda aventura do Dedaia? Eu te juro. E teve a segunda aventura do Jedediah? Não, acabou não tendo. Eu tenho ela planejada, mas acabou não tendo. Ah, tá. Mas o que é bacana é que você, no caso aí do Jedediah, no jornal, e ele era tirinha? Era tirinha, tirinha. Uhum. 3 tempos, aquela coisa. E é legal porque... Não, e era semanal, Laudo. Semanal, não era diário, era semanal. Era tipo 3 a 4 quadrinhos semanal. Então o pessoal esperava a aventura no sábado. Todo sábado tinha aventura para eles lerem. Aí então tinha aquela coisa da primeira coisa, aquela coisa, primeira coisa. Aí tinha aquela coisa da primeira leitura do jornal, a turma ia ver a tirinha, era meio isso. Imagino que sim, assim, eu acho que muita gente fazia isso, porque muita gente comentava isso comigo, eu achava bacana demais. O que a turma comentava, Rodrigo? Não, assim, é que eu saía muito para caminhar pela cidade e antes de publicar as tiras, a comarca fez uma matéria sobre mim. Eles queriam apresentar o autor, né, que ia fazer as tirinhas e tal, então todo mundo sabia a minha cara. Fora que eu sou filho do homem mais conhecido de Monte Azul, né? Então todo mundo sabe quem é o Rodrigo Avelino aqui. Então eles paravam pra conversar na rua. Tá legal a tua história lá do Jedediah. Eu tenho um professor que ele acabou virando amigo meu por causa do Jedediah. Porque toda vez ele falava, cara, eu adoro o cavalo do Jedediah, que é o Durango, né? Que é o cavalo eu adoro aquele cavalo, cara. E ele comentava as coisas que aconteciam na tirinha, sabe? E eu falava, pô, ele tá lendo mesmo. aí eu falei, nossa, a coisa foi bem vista mesmo, assim, bacana. Isso daí, Rodrigo, que acontecia tanto do que você escutou com a sua mãe, o cara no rádio comentar, como na rua, né, que os transeuntes, né, vinham conversar com você, é a essência da história em quadrinho, né? Quer dizer, a gente esquece o autor, né? Assim como as plásticas, né? O que vem primeiro é a obra do cara, né? Não, é isso que eu gostava. E a turma vinha, a turma queria saber da história, isso que é o mais legal, é isso que é coisa do quadrinho. Era o que mais me empolgava. Eu falava assim, pô, eles estão lendo, eles estão consumindo, eles estão ali na história. Uma vez por semana, eles vivem ali com o Jedediah. E eu falava, cara, eu quero isso pra mim. Eu quero contar histórias. Eu falei, não, eu decidi, eu quero contar histórias. Aí, decidi, ponto. Dá pra dizer, Rodrigo, que, bom, primeiro é o seguinte, isso é a sua relação com o desenho? Isso que você acabou de falar. De fato. Essa é a sua relação. Você quer usar o desenho para contar suas histórias, enfim, para seduzir no melhor sentido possível, né? O leitor para o teu universo de coisas que você quer contar. É exatamente isso. Eu não desenho só porque eu gosto de desenhar, assim. Até porque se você vai reparar, se você entrar no meu perfil, eu tenho muito pouca ilustração solta. E as ilustrações soltas que eu tenho, normalmente acabam entrando em alguma coisa maior. Entende? Porque eu não sou muito desse tipo de desenhar só pelo instinto de desenhar. Eu desenho já pensando, pô, como é que eu vou contar uma história com isso aqui? Vou fazer alguma coisa. Quer ver? Posso te mostrar uma coisa aqui, Lauro? Lógico, por favor. Antes de entrar, ó, o que eu tava esboçando, ó. Tá vendo? Chega mais. Aqui, dá pra ver? Dá. O que é isso? É uma mocinha que eu inventei aqui, que ela é uma lobisomem juvenil.
Aí, assim, é uma ideia que vem na minha cabeça de uma história sobre um adolescente, sendo adolescente, só que com esse adendo, né? De toda noite de lua cheia, ela ter essa transformação. Ô, Rodrigo, Só veio aqui, eu tava... isso vai ser o quê? Uma HQ? acho que sim. Aqui é uma animação, seria legal uma animação. Então, ô, Rodrigo, então, em cima disso que eu te perguntei, da sua relação com o desenho, é bom desenhar para você? Hoje em dia, sim, agora, é bom desenhar, é gostoso desenhar? Fala para mim. Olha, Aldo, né? Ainda mais nesse período agora que eu não tenho muito como sair de casa e tal, até porque minha cidade tá bem tensa também. É meu lazer. E é um momento que eu esqueço um pouco que eu sou o Rodrigo e que eu tenho N coisas na minha cabeça, assim, ruim, vamos dizer assim. Então, o que é esquecer? O que é esquecer o Rodrigo? Como é que é? Como é que é esse processo, o Rodrigo? Como é que é isso? É que, por exemplo, eu tô desenhando aquela história, né, O Coração Negro, que eu quero colocar no Catarse. Uhum. E, inclusive, hoje eu pretendo trabalhar um pouco nela. E assim, eu sento, começo a desenhar e começa a vir só coisas da história na minha cabeça, assim, da história da HQ. E aí eu esqueço que eu sou uma pessoa, assim, sabe? Que eu sou o Rodrigo, que meu pai e minha mãe é tal gente, assim, eu tô ali dentro da história e acabou. É como se eu estivesse vendo um filme, sabe? A imersão ali é a mesma, assim, que eu tenho. Isso, e quanto tempo, por exemplo, você tá desenhando o Coração Negro aí, daqui a pouco a gente fala dele. Quanto tempo você fica nesse processo de criar? Quantas horas você fica por dia? Eu fico de 4 a 5 horas. Eu acho que essa é a média, de 4 a 5 horas. E às vezes eu acabo varando a madrugada. Isso acontece. Qual é o teu melhor horário para trabalhar? Que você gosta mais? É de madrugada? É à noite? Pior que é de madrugada, Laudo. Não sei, sim, mas eu fico muito ativo durante a noite. Né? Mesmo quando eu tenho a rotina normal, a rotina certinha, sabe? Você acorda cedo, faz tudo que você tem que fazer. Aí você fala, não, agora eu vou dormir à noite. Eu não consigo, eu fico ativo. Aí tem vezes que eu acabo não conseguindo dormir. Fica pensando nas coisas, pensando em história, é isso? É isso mesmo. Aí eu acabo levantando e indo pra prancheta. Falar, já não consigo dormir mesmo. Ô, Rodrigo, me fala uma coisa. Você falou muito do teu pai, cara. Você entendeu? Uhum. Do seu pai. Seu pai é Rodrigo também, não? Não, meu pai chama Jair. Então, seu Jair, como é que é a importância do seu pai? Como é que é a importância do seu pai para o Rodrigo artista? Como é que é isso? Ele te incentiva? Ele era leitor de gibi, leitor de gibi também? Como é que é? Como é que é a tua relação com o teu pai? Pai, mãe? Olha, assim, mas falando mais do pai, né? Assim, sobre incentivar, ambos incentivam, dão maior apoio, assim. Aliás, meu pai e minha mãe, quando eles perceberam que eu queria ser artista, digamos assim, eles não ficaram com medo, não ficaram condescendentes, nada. Eles falaram, não, a gente vai te ajudar. E eles ajudam ainda até hoje. Não foram para a igreja rezar, fazer promessa? Não. Falei pra minha mãe, mãe, eu quero ser artista. Ela, meu filho não vai ser um maconheiro. Falei, não, mãe, não é assim também, não é todo artista. Mas assim, brincando, eles sempre me apoiaram, meu pai principalmente. Meu pai é o cara assim que ele mais me apoia em tudo. E ó que a gente briga que nem gato e cachorro, sabe? Eu e meu pai na mesma sala, assim, é que nem dois pitbull. Vai entender. Só que assim. Mas assim, é briga por coisa boba, sabe? É coisa da convivência, da rotina e tal. Porque meu pai tem cabeças muito diferentes, assim, sabe? Mas. Meu pai, quando ele viu que eu gostava de desenhar, por exemplo, o que ele fazia? Ele trabalhava numa firma que tem aqui na região, que é a Coimbra. Ele ia no almoxarifado da empresa e ele imprimia
um monte de desenho. Sabe desenho para colorir? Uhum. Ele imprimia um monte mesmo, era tipo 20, 30, e trazia para mim, para colorir. Pra você pintar. Pintar, colorir e copiar os desenhos. Muito tempo fazendo isso, muito tempo, muito tempo. Aparecia um gibi, ele trazia para mim. Ia viajar para São Paulo, me trazia um chiclete com banana. Eu tenho até um gibizinho do Marcate, que eu acho que é um dos primeiros, que é menorzinho assim, do Frauzio. Mas eu acho que é um dos primeiros. Eu sei, acho que é uns Frauzio que provavelmente é uns Frauzio da escala que ia pra banca. Isso é anos 2000, sei lá, acho que é anos 2000, porque o Frauzio completou 18 anos agora. Tá completando uma coisa assim. É uns Frauzio que foram pra banca. E meu pai me trazia e falava assim, não, você quer desenhar e tal. E você vê que o meu pai ele tem muito orgulho disso, assim. Eu lembro que na cidade teve uma exposição e me chamaram para participar dessa exposição. Pediram para eu levar alguns desenhos e páginas de quadrinhos e tal. E eu lembro que antes dessa exposição eu tinha brigado com meu pai, né? Mas beleza, a gente foi para a exposição. Aí colocaram lá no varalzinho e nos negócios lá, que era na praça, uma exposição a céu aberto, assim. Lá os desenhos e tal, e o pessoal vinha assim, falava, nossa, quem que faz esses desenhos? Aí meu pai falava, meu filho, batia no peito assim, meu filho. Falava, se o pessoal ia chegar perto, ele falava assim, não toca não, não pode tocar, né? Mão tá oleosa e tal. E eu só olhando assim de longe, eu falava, putz, o velho é importante pra mim. Digo, importante pra mim em todos os sentidos, principalmente como artista. Você acha que sem o incentivo dele, da minha mãe, eu não teria levado adiante, Laudo. Eu teria sido só o cara que desenha eventualmente, assim. Tá certo, tá certo. Agora, Rodrigo, agora vamos pular um pouco e não, vamos. Como é que você começou a publicar na internet? Quando que você começou a publicar uns quadrinhos que teve mais uma repercussãozinha, o pessoal começou a te notar? Foi com a Lola? Foi. Você me fala. Foi a Lola mesmo. Foi a Lola não só foi o quadrinho mais completo que eu fiz, mas ele foi o que teve mais visibilidade. Eu acho que começou mesmo, assim, o pessoal que assim, eu comecei a publicar no Tapastic, eu ainda não tinha feito distopia para mim e para os meus amigos publicarem, né? Eu publicava no Tapastic e em um outro site que era brasileiro, só que ele deixou de existir. Tô tentando lembrar o nome. Bom, lembrar o fato, tá, Laudo? A gente fugiu agora, ele foi tirado do ar. Mas foi o Micromance, que é aquele história em quadrinhos de Velho Oeste que não tem fala. Que eu faço como se fosse um teatro de sombras, sabe? Assim, é tudo meio que como se fosse esboçado, sabe? É um trabalho bem bonitinho, meu. Gosto bastante. Mas foi a Lola que o pessoal começou a me acompanhar no Tapastic, assim. E também foi a história mais encorpada que eu fiz, né? Apesar de ser cada capítulo 8 páginas, muita coisa acontecia, assim, sabe? E tinha muitos diálogos. Eu acho que eu tive uma noção de narrativa muito maior com a Lola, assim. Tá. Embora ela fosse pensada numa coisa bem descompromissada, assim. E me fala uma coisa. Bom, tem a Lola. Vamos dar uma ordem aqui. O que é a Lola? Para a turma saber, né? Nesse vídeo, na postagem do vídeo, eu vou pôr uns links teus para a turma ir atrás. Mas o que é a Lola? O que são as histórias? Quem que é a Lola? Fala para nós. Para mim. Bom, a Lola assim, a ideia da Lola é fazer uma pulp fiction, né? Uma revista pulp, né? Uma história de crime
absurdas, assim, vamos dizer assim, sabe? Aquelas histórias de crime clássicas que são bem, como posso dizer assim, são bem exageradas, né? A violência é exagerada, tudo é exagerado. Eu queria fazer uma história assim, né? Meio Tarantino. Meio Tarantino. Inclusive o pessoal percebeu isso, alguns comentaram, chegaram a comentar no Tapas isso, né? E aí, como eu cheguei na personagem da Lola, eu queria um protagonismo feminino, né? Porque Por que queria um protagonismo feminino? Então, essas histórias, assim, que eu gosto muito dessas histórias, eu consumo muito, né? Black Mask, né? Pulp Fiction, Weird Tales, que você acha scan delas hoje em dia, né? E elas eram muito masculinas. Eu percebi isso. Elas eram muito masculinas. Tanto que você vê as capas eram uma mulher nua sendo atacada por alguém, a maioria das capas, né? Eu falava, acho que seria diferente se tivesse um protagonismo feminino forte, assim, não de vítima ou de donzela, né? Aí eu fui concebendo a Lola, aí eu fui colocando as paradas, tipo, dela ser bissexual, ou seja, ela ser bem resolvida sexualmente, ela ser uma mulher forte, empoderada. Mas aí eu falei, não, mas ela precisa ter algum problema. E aí eu fiz ela junk, né? Famoso junk, né? Que é o que consome drogas pesadas. E aí foi tomando forma e tal. Eu confesso que eu não fiz um roteiro para escrever a Lola, assim. Pelo menos não depois pro primeiro capítulo. Eu fiz o primeiro capítulo, aí eu meio que comecei a ter uma noção. Aí eu escrevi o resto, aí eu fiz. Tá. Você fez até agora, já que você não acabou a história dela, né? Falta só um capítulo, né, pra terminar. E depois o que veio, Rodrigo? Depois veio o Tex. Tex Show. O que é o Tex Show? O Tex Show. Por que tem esse nome? Então, é que o protagonista, que é o lobo, né, o coiote, o Tex, ele é inspirado no coiote, no lobo do Tex Avery. Tex Avery, né? Tex Avery, que fazia, que criou, né, vários personagens. Sim. Aí eu falei, não, vou chamar de Tex em homenagem a esse cara, porque eu consumo muito os desenhos dele. Mas assim, o Tex Show surgiu da necessidade de que eu queria fazer um desenho animado, né? Só que eu não tava conseguindo fazer um desenho animado e tal. Eu falei, não, então eu vou colocar tudo que eu queria fazer num quadrinho. E aí eu fiz, você vê assim, tem fiz as referências que eu usei para fazer Tex, são filmes de animação, né? Inclusive o Fritz the Cat, né? Primeira animação underground do cinema que foi líder de bilheteria. Do Ralph Bakshi? Do Ralph Bakshi. Que aí você sabe que é inspirado no personagem do Crumb, né? Uhum. E você sabe que o Crumb matou o Fritz depois do filme. Ele achou que o Fritz tinha virado uma estrela, ele foi lá e matou o Fritz, né? Inclusive eu vi isso numa entrevista, num documentário sobre o Crumb, que ele falava, né? Ele falava assim, não, depois que ele fez o filme, eu vi que eu tinha criado um monstro. Ele falou que o personagem era maior do que eu e tal, não sei o que. E aí ele acabou matando. Inclusive a história que ele mata, né? Quem mata ele é uma amante, né? Com um picador de gelo. Esfaqueia o Fritz. Você já leu essa história? Eu li tudo do Fritz. Ela, se não me engano, ela mata e o fim, assim, matou, acabou, né? Matou, acabou, fim. Ele tá caído no chão, fim. E o legal é que na história... que o Angeli também matou a Rebordosa por causa disso também, né? Enfim. E o legal do Angeli é que foi ele que matou a Rebordosa, tipo, literalmente, o personagem que mata a Rebordosa é o personagem que ele usava como avatar nos quadrinhos dele, assim. E como é engraçado porque, assim, esses personagens, eles têm muito dos autores, né? Por mais que às vezes sejam meras criações, né? Não meras,
num sentido pejorativo, né? Mas são criações, né? Mas tem muito do criador, né? Qual que é teu personagem até agora que você mais... É a Lula ou é o Tech Show? Que tem o Rodrigo ali, entendeu? Eu acho que é a Lula. Eu acho que é a Lula. Por que, Rodrigo? Fala pra mim. Assim, a Lola não é só uma personagem que eu idealizei para uma história, assim. Ela é meio que um mosaico, sabe, de coisas assim minhas que eu fui colocando não só na personalidade dela, assim, mas em como eu me projetaria, se eu quisesse ser, sabe? É difícil explicar, mas assim, eu sinto que a Lola foi a coisa mais autoral que eu já fiz, assim, né? Mesmo a história não sendo super complexa, não sei, sendo uma Magnus Opus e tal, é bem simplesinha, na verdade. Mas foi a que eu mais tive liberdade, assim, tipo, impulso criativo, vamos dizer assim, né? E essa coisa a postura que a Lola tem, tipo, o jeito sarcástico dela, o jeito irônico dela, eu fui tirando muito de mim, assim, sabe? Se eu fosse mulher, eu queria ser a Lola. Com aquele topete todo. Tudo. É a mulher da minha vida. E aí, bom, e depois do Tech Show, o que vem? Aí vai vir assim, o Tex também tá acabando, né? Eu já tô terminando o último capítulo para publicar, né? Mas assim, o último capítulo entre aspas, né? Se der na telha eu faço aí mais uma continuação e tal. Mas assim, agora vai vir o Coração Negro, né? Coração Negro. O que é o Coração Negro? Olha, é que assim, eu já devo ter comentado com você, né, que a gente conversa pelo WhatsApp e tal, que eu sou fanático por um roteirista de quadrinhos. Meio fanático mesmo. E tem uma obra dele que é a minha favorita de todas, assim. Para mim é a melhor saga que eu já li na vida. Mas quem é o Alan Moore. É o Alan Moore. Você e o resto do planeta, né? É foda, né? Mas eu amo a Liga Extraordinária. Desde do 1898, né, primeiro arco, até a Tempestade, que é o último arco que teve agora. E a saga spin-off, né, que é Nemo, trilogia Nemo. Né? E eu gosto muito. E eu sempre fui fascinado nessa ideia, né, que ele teve, tipo, de homenagear a cultura pop, né? Porque, assim, as primeiras aventuras da Liga começam com uma fórmula simples. Ele pegou personagens da literatura vitoriana ali e reuniu como se fossem super-heróis. Mas aí, como ele fechou essa história no final do segundo arco, ele falou, cara, e agora? Como que eu continuo? Aí ele foi transcendente. Ele falou, não, eu vou homenagear a cultura pop como um todo. E ele começou a amarrar tudo da cultura pop do global, assim, numa história só. E eu falava, caramba, será que o Brasil tem cultura pop para fazer esse tipo de coisa? Aí a resposta foi muito rápida. Eu falei, claro que tem. Tem, dá e sobra. O Brasil é muito rico. Muito, é que a gente quase não conhece. Porque a gente não tem a cultura de consumir a nossa cultura. Sabe? Eu acho que a gente não tem esse tino ainda. Eu até comentei, acho que com o Renato Dalmaso, na entrevista anterior, citando aquele jornalista, pesquisador Eduardo Bueno, lá o Peninha. Sim, o Peninha. Ele fala que o Brasil, ele criou, tem grandes histórias, desde só dessa fase do descobrimento até a chegada da família real,
tem muita história onde dá para se criar muita história, Sim. sem ter um filão, uma coisa tão história, tão didática, sabe? Precisa respeitar um pouco mais a gente, né? Não, o Eduardo Bueno, por exemplo, ele fala que ele tem um canal no YouTube, né, que é o Buenas Ideias. E ele tem um vídeo que ele fala sobre a Madeira Mamoré, que foi a ferrovia que matou mais de 100 mil pessoas, né? E ele fala que o contexto ali da ferrovia Mamoré era para ter gerado um nicho de cinema muito que bateria de frente com o Velho Oeste, assim, o Faroeste, sabe? Sim. A história do Velho Oeste americano, ela é uma história sangrenta e ela não tem toda essa beleza, principalmente do faroeste americano, né, do John Huston, John Wayne, essas coisas, que foi dado lá. É muito mais simples, vamos dizer assim, sabe? Não desfazendo, desqualificando. Não. Mas é legal, eu gosto de como a arte reformula muitas coisas, assim, eu acho bonito, eu acho uma liberdade poética bacana, nossa. Mas enfim, eu fui pensando em tudo isso, sabe? Fui pensando nisso, falei, caramba, a gente poderia fazer um equivalente, ou pelo menos uma obra, assim, que tipo assim, não é que eu queira ser equivalente, eu não quero copiar, reproduzir a fórmula, eu só quero a mesma vibe, né? Beber na mesma fonte. A mesma vibe, e eu vou começar isso com Coração Negro, espero que dê certo com Coração Negro, porque Coração Negro, ele não é uma liga extraordinária, mas ele é sobre uma moça. Você quer que eu faça uma sinopse? Opa, por favor. Opa. Assim, é sobre a Rosária. Ele é uma moça, né, que ela é filha de um cangaceiro chamado Cicatriz. Né? Que ele ficou famoso porque o que ele fez? Ele não é só um bandoleiro, ele criou um monopólio de bandidos. Tanto que existe a Cidadela dos Cangaceiros, que fica num lugar isolado do sertão. E no universo da minha história, houve o Brasil, no começo dos anos de 1900, ele teve um boom tecnológico por causa do Barão de Mauá e do Santos Dumont. Então é um mundo meio dieselpunk, né? Assim, com a tecnologia bem elevada, assim, só que retrofuturista. E até porque a história se passa em 1922, então é um pouco depois da Primeira Guerra Mundial, né? E na minha trama eu ainda não falei isso, mas o Brasil teve uma participação muito maior na Primeira Guerra Mundial do que só matar umas doninhas lá e voltar. Que eu não sei se você sabe dessa história, né? Mas o Brasil teve uma participação vergonhosa, assim. Eles mandaram um navio para a Europa, aí eles viram no horizonte o mar chafurdando, assim, eles acharam que era um submarino e torpedearam. Era um monte de doninha. Aí eles pegaram e voltaram. Depois dessa, né? Foi essa a participação da Primeira Guerra. Cada um tem seu inimigo, né? Cara, foi isso. Aí a gente viu a essência do que é o Brasil. Mas, enfim, e tem esse contexto, sabe, tipo, histórico, fictício, e esse personagem, e o Cicatriz, ele já tá bem velho na trama, porque, assim, o personagem Cicatriz, ele é baseado num vilão de uma história em quadrinhos brasileira muito antiga, que é Juvencio, o Justiceiro. Ela precisa voltar, ela quer voltar para casa. E aí essa é a odisseia dela. É tipo como se fosse um Ulisses, né, espacial, assim. É bacana, mas eu quero publicar ainda esse ano lá na página, mas eu acho que vai demorar um pouco ainda. Ô Rodrigo, mas esse é Capitão Val que vai chamar essa? Capitão Val. Ele já vai sair ou já vai publicar ainda? Vai ser publicado ainda? Vai ser publicado ainda. E Pode falar. Não, sim, só para no jornal aí da tua cidade a turma não se interessa mais em
ler todas as HQs, aí como é que é? Olha, eles se interessam, sim. Inclusive, eu esqueci de comentar, mas quando o Jedediah terminou, o Jedediah eu fiz durante 2 anos. Né? Foram 2 anos de série. Aí Quantas tiras? foram Uma por 80, semana? 80 por aí, 84. Aí, só que assim, eu meio que tava estagnado do Jedediah, né? Então por isso que eu não comecei a segunda aventura dele. Aí eu falei pro editor, eu posso começar uma série nova? Ele falou, não, claro. Opa, bora, por que não? Aí eu comecei Abalon, né? E Abalon, Abalon. que é assim, é a minha versão do Senhor dos Anéis, né? Eu ia falar que é um parente próximo do Avalon, né? Mas foi daí mesmo. Não, você vê como é que funciona a cabeça do cara que conta história, né? Quando eu bolei o Abalon, que assim, eu frequento muito a biblioteca da minha cidade, né? E a biblioteca municipal tem a coleção inteira das Brumas de Avalon. E eu tava lendo as Brumas de Avalon, tanto que eu terminei. Eu falei, putz, eu tenho que fazer alguma coisa assim. Algum romance de... Eu vou te contar uma história. Se eu tiver errado, alguém vai postar aqui no YouTube, né, nas mensagens, sempre tem aqueles, né? Porque você criou, como é que chama aí? Abalon. Abalon. Que é inspirado no Avalon. E o livro de Urântia, você ouviu falar disso? Como? O livro de quem? Livro de Urântia. O livro de Urântia é o seguinte, é uma bíblia cósmica, né? Vamos dizer assim, ela tem todo um... Ouvi já. Foi feita no... E ali tem um reino de Abaddon. Você sabe dessa? Não. Reino de Abaddon. Eu não posso estar falando bobeira. O livro de Urântia, ele é uma bíblia, ele é a bíblia mesmo, você entendeu? Tem todos os... Tem um reino de Abalon lá? Abaddon, se não me engano, não sei como é que escreve. Se é com A-B-A-D-O-N, não sei se é isso. Mas tem H, mas é Abaddon. Vem acho que dos anos 30, que foi supostamente psicografado esse livro. Eu não sei muito bem a história do livro da de Urântia. Mas o reino de Abaddon, ele está no centro do universo e ele é de onde origina tudo. Onde está o que seriam os anjos, onde acontece a rebelião de Lúcifer, tudo ali em Abaddon, entendeu? E é onde tem uma ligação direta com Deus, entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte, eu não sei a origem, Avalon, que é um termo que vem da... Eu posso estar falando um monte de bobeira, viu? Se eu estiver falando, alguém vai me corrigir aí. Que é usado ali pelo rei Arthur, né? Uhum. Mas Avalon, essas coisas... Avalon nas lendas arturianas é uma ilha que ela fica coberta por nevoeiro, assim, pra você chegar nela. Mas essa ilha seria o berço de toda a magia do mundo. Seria de lá que vem as fadas, toda a magia do mundo vem de lá. Aí eles falam que é o Abaddon, né? Eles falam... Inclusive, é uma das teorias que o Alan Moore defende, o Alan Moore e o Neil Gaiman, né? Que os dois são folcloristas por formação, né? O Alan Moore mais, porque o Alan Moore é ocultista, né? Então ele meio que acredita mesmo e tal. Ele fala que quando o Avalon rompeu a relação dele com o mundo, foi aí que a magia foi embora, né? Foi embora. E aí o Alan Moore, ele fala, né, inclusive ele fala isso em Prometeia, que a única maneira que restou de fazer magia é contando histórias. As histórias reinvocam a magia que existe no mundo. Isso é um conceito... A gente entrou numa outra história, né? Mas isso é um conceito dele que é muito antigo. Isso magos e outras ramificações aí já usam isso, né? Tem muitos segmentos espiritualistas, místicos, que eles falam que ninguém cria,
Na verdade, você faz algo que a conscienciologia lá do professor Valdo Vieira chama de pangrafia, né? Porque a psicografia, o espírito vem aqui, sopra e você escreve, né? A pangrafia, você faz uma projeção e vai lá e conversa com umas entidades, com os autores, e você acerta o metáfora, volta para cá, aí você fala, pô, tive uma ideia, vou escrever Avalon. É muito parecido com a teoria do Platão, né, do mundo das ideias, né, porque o Platão falava que sim, o mundo físico ele é um reflexo de um mundo muito maior, inteligível e onde está tudo lá, entende? E é a alquimia ali das leis da hermenêutica, né, do Hermes Trismegisto. Né? Rodrigo, mas voltando para você, muita coisa. É que esse assunto é bacana. Eu caminho neles há muito tempo, né? Então, assim, mas não sei nada. Ele é maior. Você vê que eu tentei arranhar uns conceitos, assim, porque eu também gosto muito, mas é claro, né? Eu acho que eu posso estudar por 10, 15 anos e eu ainda não vou saber nem metade do que tem que saber. Mas o que acontece é muita gente nova, tem o Alan Moore e o Neil Gaiman, mas principalmente o Alan Moore, né? Porque talvez sei lá, uma interpretação minha, talvez as histórias do Alan Moore sejam mais carregadas de uma vibe mais forte, enquanto a do Neil Gaiman são mais poéticas, mais líricas, né? Inclusive tem uma história do Neil Gaiman que eu choro, mas depois eu falo. Mas qual é a história que você chora? Já que você está falando, diga. Não, mas pode terminar o raciocínio. Não, mas diga aí, depois eu termino. Não, é que assim, eu comentei desse lance da teoria deles, né, de que quando o Avalon rompeu com o mundo, né, o mundo ficou pertencendo só aos seres humanos, né. E tem uma história do Neil Gaiman que é acho que é no último volume assim, é a última história do primeiro volume de Sandman, que o sonho, né, o Eterno lá, ele convida o Shakespeare pro meio do nada, pro meio de uma campina lá, e fala, você vai interpretar a peça que eu falei para você interpretar, que é Sonhos de uma Noite de Verão, que é a peça que a pessoa mais desfaz do Shakespeare, para mim é uma das mais legais. E ele fala, não, tá, mas para quem que a gente vai se interpretar se não tem ninguém aqui? Aí o sonho abre um portal e vem todo mundo das fadas para nossa terra para assistir o Sonhos de uma Noite de Verão. E enquanto a peça vai... E tipo, legal que ele roteirizou tão bem, porque a peça vai acontecendo, e nisso vai tendo a subtrama da conversa do sonho com o rei Oberon, e todo ali o mundo das fadas e tal, e é tão bonita a história, e no final, sabe, é tão linda, assim, que eu chorei, eu falei assim, putz, cara, isso aqui é muito poético, é muito bonito. Você sabe que tem um negócio que é o seguinte, Rodrigo, eu estava falando do Alan Moore, né, do Neil Gaiman, e tem muita gente que se envereda por causa deles, então isso é muito válido. Mas ainda mencionando o professor Valdo Vieira, que é uma figura que eu não sou um profundo conhecedor da conscienciologia, embora eu tenha feito uma história em quadrinho já para eles, né? Então, o professor Valdo ele falava muito nisso do acredite na sua experiência, né? Dentro desse campo extrafísico, né? Ele fala, acredite muito na sua experiência. Não acredite em mim, nem em mim, ele falava, acredite na sua experiência. Então, às vezes, quando a gente fala essa questão toda mágica do que o Alan Moore fala, principalmente, é sempre interessante ir na fonte dele, né? Então, por exemplo, a turma leu Prometheus, que eu acho maravilhoso, mas ela é uma obra mais para iniciados, né? Porque não ela acaba sendo muito difícil. Mas entender da onde ele parte aquilo, né? Ô, Rodrigo, e já que a gente está falando nisso, eu vou pegar de volta, trazer para você, que é o nosso assunto, né? Não é o Alan Moore e o Neil Gaiman, porque eles não precisam. Não. Tô consagrado. Mas me fala uma coisa. Aonde anda o universo das suas histórias?
Eu vou te explicar. Chega um momento, cara, ou você ainda está... Você tem ciência que tuas histórias em quadrinhos elas estão dentro de alguma coisa. Uma vez, cara, eu vou te dar um exemplo para você entender. Uhum. Chegaram para mim e falaram assim, um amigo meu, desenhista, tal, chegou para mim e falou assim: ô Laudo, você já fez história erótica, já fez história de terror, já fez história de Jesus, Clube da Esquina. Você não acha que você deveria ter uma linha de história? Né? Eu, na hora, falei: olha, cara, eu acho que não, meu quadrinho é esse. Na verdade, esse leque de opções, ele tem um tempero que é o meu. Então, por mais que você leia um erótico, ou um terror, sempre vai ter coisa que você vai falar: olha, isso aqui é quadrinho do Laudo mesmo. Mas não porque eu busque uma marca, é porque aquilo está na minha cabeça, você está entendendo? Uhum. Então, se você ler, por exemplo, a Tia Ninha, que eu estou fazendo hoje, a série dela, por mais que ela tenha um viés erótico, ela seja meio leve, ela namora com o Yeshua, que é uma coisa mais tal ali, história de Jesus e tal, que namora com Cadernos de Viagem, que namora com Santo Sangue. É mais transcendente, né? Eu falo assim, existem coisas nas histórias que às vezes até se repetem, só que não com a mesma cara, você entendeu? Às vezes eu dou uma maquiada diferente. É isso que eu estou te perguntando. Assim, o que é o universo das suas histórias? O que passa na sua cabeça que você acha que consciente ou inconscientemente elas estão nas suas histórias? Deu para entender o que eu estou perguntando? Sim. Eu estou formulando na minha cabeça. É que assim, eu conversava, inclusive eu conversei com um amigo sobre isso uma vez, o Jean, que inclusive ele também faz quadrinhos e tal, só que assim, ele é tatuador e os quadrinhos são um hobby, né? Então ele gosta muito de consumir os meus trabalhos. E ele estava falando assim, a gente estava falando justamente sobre isso. E ele disse que as minhas histórias variam muito de tema uma para outra, mas só que todas são sempre com temas muito adultos, sabe? E não falo só na questão tipo de erotismo e tal, sempre a pegada é muito mais densa, é muito mais pesada, assim, a proposta é sempre muito mais pesada. Você vê o Tex, por exemplo, o Tex é subversivo, assim, eu já fui xingado um pouquinho. Por quê? Me explica, o que aconteceu? Não, teve uma moça que ela... Primeiro, assim, eu sempre que eu publico, né, hoje tem coisa nova do Tech Show, né, aí eu falo, pessoal, isso aqui é para maiores de 18, né, não é recomendado para crianças, e por favor não abra com teu filho perto, alguma coisa assim, sempre falo isso. Aí a mulher disse que ela abriu pro filho dela ler porque ela achou os bichinhos bonitinhos. Aí eu falei, aí a culpa não é minha, né? Aí ela ficou brava comigo. Aí ela falou que é um absurdo ter esse tipo de história e tal, não sei o que. Mas eu acho que, assim, respondendo a pergunta, eu acho que a parada que eu gosto de fazer é sempre de brincar com as convenções, assim, sabe? Por exemplo, a Lola. A protagonista é uma viciada libertina, ou seja, tudo que todo mundo normalmente considera um absurdo. O Tex é cheio de subversões, tem pedofilia, tem um monte de parada bizarra. Eu não sei, sabe, mas minhas histórias sempre pendem pra esse lado, sabe? Pra eu mostrar alguma falha, assim, sabe? Social, assim, alguma falha do quê? Da sociedade? Humana, assim, tipo assim, meus personagens, eles geralmente são muito quebrados, assim, sabe? São pessoas muito quebradas, tipo eu mesmo, assim, né? Que sou um maníaco depressivo de carteirinha, mas...
Não sei se dá pra entender, assim, eu acho que esse é a vibe das minhas histórias, assim, sabe? São esses personagens que eu quero que eles sejam muito humanos, assim, muito palpáveis, com defeitos, com Você não ansiedades. promove a. Você falou, eu sou maníaco depressivo. Você não é aquele cara, ou é? Aí você me fala, que tenta promover a cura ou pôr teus demônios para fora nas HQs, é? Sim, é isso mesmo, é isso. É. É o... Mesmo que às vezes é de maneira muito alegórica, mas que inclusive era o que eu ia comentar, né? Aquela hora lá que a gente tava falando dessa vibe mais esotérica, assim. Eu tentei arranhar a superfície com esse lado meu no Tex, né? Até que tem a viagem astral lá. É bem alegórico ali, mas, sabe? Colocando... Que assim, eu acho que na verdade o universo que essas histórias pertencem é o meu, né? Porque tudo que tá ali vem de mim, sai de mim, é tudo que eu recebo, que eu penso e tal. Então, assim, eu acho que o ponto-chave, o que conecta tudo, sou eu. Eu acho que se um dia alguém quiser entender tudo 100%, vai ter que conversar comigo, assim, sabe? Né? Entende? Não sei se eu respondi. Não. Agora vamos falar uma coisa. 2 pontos. Ainda falando do teu universo, das histórias, na verdade nós vamos falar dos seus processos de criação. Tem um lado seu, a gente está falando só sobre desenho, história em quadrinho, enfim, você tem um lado seu de escritor, que é os teus livros da trilogia A Novela Nada Excepcional. Isso. Que você já publicou 2 livros, né? 2. Pela editora Delphi. Mostra eles aí. Tem? Mostra aí pra nós. Tem aqui, ó. Eu preciso ler o segundo, cara. Preciso pegar o segundo teu, eu não tenho. Eu li o primeiro. Passa um zap, eu te passo. Não, a gente acerta aí, faz um escambo com uma turma de... E o que que... Primeiro, do que trata, é uma trilogia, do que trata? Me fala aí. Vamos vender o peixe. Assim, então, primeiro de tudo, eu acho que eu preciso dizer assim, que assim, o gênero da obra, dos 3 livros, né, é uma fantasia cômica. Né? É como se fosse meio que um Douglas Adams, um Terry Pratchett, sabe? Uma coisa mais alto astral. Só que assim, a história é o seguinte. Se passa em um dia onde, naturalmente, ninguém deveria morrer. É uma coincidência cósmica que acontece que ninguém morre. E aí a morte adotou esse dia como um feriado. Falou, bom, não vou trabalhar. Tá. Né? Ninguém morre, não tem por que eu ficar ceifando. Só que acontece o seguinte, um cara morre nesse dia, que é o Zosmo, o protagonista da trama. E aí os 3 livros é uma viagem pelo pós-vida, né, uma viagem meio onírica pelo pós-vida, da morte tentando descobrir por que ele morreu, quando ninguém deveria morrer, entende? Quando uma coisa... Seja, não é a causa dela, não foi por ela, ela não foi a... Não. E aí é isso daí, a viagem através do pós-vida, assim, no segundo livro ela tem a travessia pelo Rio Tuone, né, até o mundo dos mortos. No terceiro livro se passa inteiro no inferno. E assim, mas assim, é isso, sabe? Só que é tudo com bom humor, né? Eu tento brincar com todas essas questões da vida com bom humor, assim, né? Vida, morte, amor, frustração. Agora, Rodrigo, então, por que você optou em escrever, fazer literatura? Eu acho que foi meio impulso, assim, porque eu leio muito, sabe? Eu tenho o hábito de ler muito. Inclusive eu tenho uma mini biblioteca, assim.
E acho que quando eu percebi já estava escrevendo lá, mas já estava fazendo já. E eu acho que foi assim, eu escrevi esses livros numa época em que eu queria uma coisa mais ágil. Eu demandava, eu demandava expor meus sentimentos de uma maneira muito mais ágil, mais rápida. O processo de escrita, ele tem o seu processo, né? Mas ele é um pouco menos sofrido, vamos dizer assim, que o desenhar, né? Uhum. Menos tempo que você leva. Então, eu queria essa coisa mais ágil e aí eu fui escrevendo e saiu. Então, e eu acho que foi numa época também que eu escrevi assim que eu tava meio perdido assim, aí eu meio que tinha me distanciado um pouco dos desenhos assim. Mas eu descobri um amor também, que é a literatura. Para você, quadrinho, para você, quadrinho e literatura, você como criador, tão equivalentes, tão iguais? Atualmente, sim, eu considero as duas paixões da minha vida, assim. Tá. Apesar que não dá para distanciar muito quadrinho de literatura, né? Porque a gente sabe, né, que demanda muito das técnicas de literatura e tal, tem o mesmo profundidade, mas assim, é isso aí. É as duas coisas que eu mais amo, os dois formatos aí que eu mais amo. E, Rodrigo, me fala uma coisa. Estamos acabando aqui, viu? Para não ficar muito cansado. A gente não. No quadrinho, voltando para ele, como é que é teu processo de criação? Não sei se todos têm o mesmo processo, mas por exemplo, o Tech Show, o Lola, o Coração Negro, enfim, você escreve o roteiro, então, por você ter essa coisa da escrita, de ter esse lado escritor, né, literário, literato, você escreve o roteiro, você digita no Word, ou você faz ele primeiro, depois você vai desenhar, ou você vai fazendo conforme você vai desenhando, como é que é? Depende um pouco da história, mas ultimamente eu tenho escrito roteiro, assim, né? Por exemplo, Coração Negro eu tenho roteiro escrito ali de cabo a rabo. A única coisa que eu não escrevi do Coração Negro foi a ideia que eu tive depois que eu comecei a produzir, que é a de um prólogo da história. Aí o prólogo eu só anotei ele, mas eu vou ter que fazer de cabeça, porque eu não roteirizei. Mas eu roteirizo. Ou às vezes, no máximo, eu faço um esqueleto da história, sabe? Tipo, por exemplo, eu escrevo capítulo 1, o que eu quero que aconteça, tal, assim. Mas eu sempre tenho essa coisa tipo de planejar muito antes de começar a fazer de fato. Mas por exemplo, a Lola, o Tech Show, o Lola que veio primeiro, enfim, você escreveu o roteiro para mim ou você Não, foi a Lola foi impulsivo, foi a história que veio e eu preciso fazer, fiz. Cada processo tem cada história, né, tem um processo, né, tem, pelo menos, né, é o que eu acredito. E eu confesso que foi um processo legal da Lola, assim, né, que ela teve 8 capítulos, né, e cada capítulo teve 8 páginas. E o legal é que foi divertido para mim, porque também é como se eu estivesse acompanhando a história. Porque eu chegava no ponto e falava assim, peraí, eu posso amarrar isso com aquilo lá atrás. Hã? O que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? Aí eu falava, não, peraí, eu posso amarrar isso aqui com aquilo ali atrás e foi divertido. Foi divertido. Mas assim, eu acho que quando você quer fazer uma coisa bem mais complexa, sabe, que demanda mais poder narrativo, eu acho que você precisa planejar bem antes de fazer, né? E é assim com o Coração Negro. É assim. Tipo, eu não imagino você pegando Yeshua e desenhando de impulso, assim. Eu vou te contar que foi meio isso. Eu não fiz me iludiu, 500 páginas de uma vez, de um roteiro. Eu fui escrevendo ela
conforme eu fui produzindo. Então, eu escrevi por blocos, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a desenhar, eu sabia como ia acabar, porque o esqueleto eu já tinha. Mas a forma como que eu acabei, eu não sabia, entendeu? Eu fui só chegando numa ideia quando eu estava acabando. São processos, né, cara? Inclusive, é que assim, inclusive eu acho o lance do roteiro, eu achava uma coisa muito complicada para quadrinhos. Porque assim, eu fiz um ano de publicidade, né? Então eu escrevia roteiros, mas era para audiovisual. E para quadrinhos eu não sabia como adaptar essa fórmula do roteiro para os quadrinhos, porque aí eu achava que eu começava a escrever, aí eu queria colocar o ângulo da cena, o que ficava em primeiro plano e tal, eu falava, pô, isso aqui tá muito complicado, tá estranho, sabe? Eu achava que não era fluido para eu conseguir trabalhar em cima, né? Inclusive eu cheguei a perguntar para você, não sei se você lembra e tal, se você me mandar alguma página de roteiro, você não lembra? Eu mandei? Não. Chegou a mandar. Hoje eu tenho um método mais fácil, assim, mais simplesão. Porque cada método, de novo, né? Você tem a sua experiência, né? Então às vezes você escreve, você pensa a história, e às vezes o processo de escrever ela em palavras, você vai tirar um pouco daquela força que veio no pensar, né? Então, às vezes, você rafiar ela e colocar diálogo funciona, né? Por exemplo, foi dentro desse esquema que eu fiz a história por exemplo, do cupim brasileiro aí, da homenagem, entendeu? Foi bem isso aí. Ô, Rodrigo, agora duas coisas aqui para a gente acabar. Você falou, olha, eu sou maníaco depressivo. Maníaco depressivo, a gente entende, não quero entrar nesse campo psicológico pessoal, mas a gente entende que é uma pessoa que tem a mania da depressão, né? Não é tão simples assim, óbvio, que depressão não é um negócio simples, né? Mas você diria que você é um autor, você é um jovem autor, que no alto dos seus 24 anos, você, nas tuas histórias, você também busca uma reflexão da vida, da tua vida, não da tua vida, da sua vida, da observação de um rapaz de 24 anos da vida. Seria isso? Com certeza. Assim, é claro que ainda só tenho 24 anos, né? Tem muita coisa pela frente ainda. Mas, como você disse, né? As experiências que eu tenho até agora eu tento mostrar. Isso principalmente com os livros. Isso mais mesmo com os livros. Os livros são esse meio manifesto meu, assim, sabe? Embora seja uma história de fantasia, com um teor cômico, mas sempre ali os personagens estão sendo confrontados com coisas que todo mundo se pergunta em algum momento da vida, né? Por exemplo, o fato do Zosmo morrer e descobrir que supostamente tem uma pós-vida não resolve nem metade das perguntas que ele tem. Sim. Né? E isso ele vai levando até o final da história. E muitas ainda sem resposta. Então. Quer dizer que resolveu tudo, né? E assim, eu sempre brinco com quem pergunta e tal, que eu quero que. A sensação que eu quero que o leitor tenha com os meus 3 livros, quando tiver tudo completinho, é aquela sensação que ele fala assim, termina de ler e fala, não, realmente muita coisa na vida não faz muito sentido, mas tudo bem, isso é legal, ainda vale a pena. Né? A vida ainda é esse amálgama de coisas que, no final das contas, é isso aí e é legal. Sabe, eu quero passar a sensação boa, assim, entende? Porque foi o que eu aprendi escrevendo. E lendo e tal. O quê? Muitas coisas, assim, muitos livros de filosofia, muitos livros de espírita. Eu adoro literatura espírita, minha mãe tem muitos livros de espírita, minha mãe é espírita. E escrevendo a novela, eu fui usando tudo isso que eu conheço, que eu senti, e eu tive essa questão de passar por muitos lugares, sabe? Eu fui ateu, eu fui
católico, eu fui evangélico, eu frequentei tudo para saber o que eu queria ser, o que eu queria descobrir, até descobrir a minha espiritualidade. Então eu usei tudo isso. Tanto que a obra tem um pouquinho um lado meio niilista, assim, que é uma coisa que eu carrego comigo dos tempos da adolescência e tal, assim, né? Mas é isso. Não que os meus livros vão transformar a vida de alguém, mas eu acho que pelo menos uma sensação boa tem que causar, assim, sabe? Terminar de ler e falar assim, que bacana. É um objetivo seu. Por exemplo, nem que for de uma pessoa tá valendo, né? Sim, só se for uma só já tá ótimo, já cumpri meu papel. É que nem, por exemplo, no primeiro livro que aparece o Yeshua, né, ou seria Jesus e tal, a minha versão, né, para Yeshua. E muita gente pergunta por que você colocou ele ali, né? Por que você teve essa ideia? O pessoal pergunta, foi para fazer algum tipo de sátira ou de fazer algum tipo de cutucar alguém? Eu falei, não. Eu coloquei ele ali porque eu acho ele um puta personagem. Não sei se ele é real ou não, mas eu acho um puta personagem. E ele fez parte da minha vida desde então. E eu queria saber, eu queria explorar essas várias facetas possíveis dele, né? E é isso aí, ele ajuda, e tanto que ele é um personagem ali que ele tem aquela sabedoria crua, né? Ele não é um cara que Deus fez isso, Deus fez aquilo, não sei o que. Não, ele tem a sabedoria crua, ele tem a sabedoria que ele reuniu nos anos de vida dele. E ele é um cara sincero e tal. Ele é um cara que eu queria ser, sabe? Aí eu coloquei ele ali na trama. Ele é o meu espelho ali. Bom, é isso. Esse teu Jesus, né? Esse teu Jesus. Uhum. No Evangelho Apócrifo do São Tomé, não sei se você já ouviu falar, se você já leu, há um trecho que ele fala isso, que eu sou, qualquer um de vocês pode ser, né? E aí a gente acrescenta, independente de ser verdadeiro ou não, né? Se é uma mentira mal aproveitada pelo que nós temos aí, né? Isso, de fato. Por aí. Ou se você segue um caminho bacana, né? Você aproveitou aquela mentira boa, então deixou de ser mentira, virou uma inspiração, né? É um negócio, né? Ô, Rodrigo, me fala aí, cara, pra gente fechar, eu vou te perguntar duas coisas. Primeiro é o seguinte, você está com 24 anos, daqui 10 anos você vai estar com 34, que já aí você já vai ser um homem já entrando na fase madura, já mudou tudo, eu não sei como é que está mais as coisas, entendeu? Vou estar igual uma abacate. Eu tenho 56, os caras falam, você é os novos 40, eu sei lá, não sei nada a ver. Mas assim, a tua ideia é seguir o que você faz hoje, ou seja, você quer ser um artista, você quer ser um desenhista, um contador de história, é o caminho que você quer se lançar? Você está se lançando, já está. Sim, eu nem preciso pensar para dizer isso. Sim, Laudo, eu quero. A minha ambição daqui, pelo menos daqui uns 10 anos, é estar te encontrando nos eventos. Assim, Laudo, beleza? Passa lá no meu stand, sabe? Espero também te encontrar e estar vivo. Isso já valeu, isso é muito mas essa é a minha vontade, assim. Eu não sei fazer mais, assim, não é que eu não sei fazer mais nada, mas eu não quero saber fazer mais nada além disso, sabe? Você tem essa sensação? O Márcio Baraldi, não sei se você conhece, é um cartunista aqui de São Paulo, mora no Grande ABC. O Baraldão é muito ligado a rock. O Baraldi que fala que o desenhista é aquele cara que não deu certo pra nada. Ele foi. Mas é engraçado isso, Laudo, porque eu percebi que eu tinha que seguir a carreira de artista quando aos 16 anos eu arrumei um emprego. E eu era péssimo. Todo dia era esporro naquele negócio. Eu falei, cara, eu não sirvo pra isso. Fala, vou trabalhar do outro jeito. Rodrigo, então, vamos. A grande ideia desse bate-papo nosso
meu contigo, em cima dessa última pergunta que eu vou te fazer agora, e é o mote do porquê eu estou te entrevistando para as pessoas que forem ver esse nosso bate-papo, principalmente os compadres, os amigos, os conhecidos desenhistas, criadores de quadrinho aí, já macaco velho de estrada, que eventualmente venham ver esse vídeo meu aqui. Imagina que esse nosso bate-papo, ele tem essa possibilidade que as redes, a internet, né, de ficar gravado, ou seja, daqui 10, 20 anos, se o mundo não tiver acabado, né, porque o ser humano tem essa coisa de querer se destruir, né, cara, a turma fica tanto chamando meteoro que a hora que vem a pandemia, o meteoro vem em forma de pandemia, a turma fica louca, né? Fica desesperada. Mas você não pediu o meteoro? Ele veio, tá aí. Não é? Você pediu, ele veio, Mentalizaram tanto, projetaram tanto, aí, ó, tá aí, ó. Fala, vem o meteoro, ele veio. E aí, agora só espera. Ou vai pra rua, né? Põe a mão ali vai no metrô, põe a mão no negócio ali, não lava, fica esperando. Rodrigo, mas o que eu falo é o seguinte, esse poder que a internet tem de eventualmente, se meu canal tá daqui 10, 20 anos, como ele já tem quase 10 anos no meu canal aqui, é o seguinte, cara, vamos imaginar que esse bate-papo nosso é uma cápsula do tempo, e que daqui 10 anos, 20 anos, você vai estar lá nos altos dos seus 40 anos, sei lá, você vai acessar isso aqui e você vai ver lá o laudo, se eu estiver vivo daqui a 20 anos, eu vou estar com 70, acho difícil, mas vamos lá, vou estar com 76 anos, provavelmente insano, assim, né, esclerosado, aqueles velhos que andam pelado, né, porque é um objetivo meu, aqueles velhos que andam pelado, né, em casa, mas enfim, imagine que isso aqui é uma cápsula do tempo, que daqui a alguns anos, ocasionalmente, você vai rever essa entrevista nossa aqui. E o que seja, eu vou te pôr numa sinuca de bico, como dizia antigamente. O que você deseja para o Rodrigo do futuro? Peguei você, hein? Todo esse nosso bate-papo foi alicerçado nessa pergunta. O que eu desejo para mim, né? Olha, Rodrigo, até o exato momento, eu vivo 24 anos com você. 24 horas por dia. Então eu tô aprendendo a amar você. Então eu desejo que você continue assim. E não pare, cara. Não pare. Independente do que aconteça, independente de se der certo ou não, sei lá. É tudo que você é. Se você parar de fazer isso, acabou. Entende? E não desistir da vida. Porque eu tenho essa mentalidade às vezes. Né? Viu, cara? Viu? Não desista. Eu desejo que você viva, independente do que aconteça. Um dia depois do outro. É isso, não tem muito. Eu nunca projetei muito um futuro assim, sabe? Mas é uma coisa difícil de dizer. É isso? Eu espero. Acho que sim. Tá bom. É aquela coisa, vamos indo, né? Vamos indo, né? Vamos indo. Rodrigo, então tá bom, meu amigo. Obrigado. Você, assim, cara, você fechou com chave, sabe aquela chavezinha toda cheia de rococó, com chave de ouro, esse bate-papo, porque a ideia dele, cara, eu não sei se eu vou dar continuidade a esses negócios, eu não programo muitas coisas,
Mas a ideia sempre foi trazer artistas, amigos meus ou conhecidos, para falarem de seus processos de criação. E falar um pouco do que pensa da vida. E eu trouxe sempre caras ali com, né, pessoas, caras e minos e minas, né? E eu queria encerrar justamente com um rapaz talentoso, que nem você entendeu? Com um traço bonito, com uma vontade de fazer, você entendeu? Porque por mais que você esteja começando, não tenha publicado ainda por nenhuma editora, está planejando, cara, você traz algo que para muita gente, velho como eu, velho de estrada, vamos dizer assim, a gente, às vezes, já perdeu um negócio que é o tesão de fazer as coisas. Não que eu não tenha tesão, não é isso. Mas às vezes a gente está num outro campo já de fazer, e às vezes a gente precisa do espelho de um jovem autor como você. Entendeu? Porque a gente alimenta, traz aquele laudo lá, e a gente às vezes precisa olhar para essa coisa para resgatar coisas que a gente, porque não difere muito o que você é hoje do que, não estou falando que desvalorizando, não é nada disso, mas aquela coisa inicial que moveu a gente, entendeu? Então, há uns tempos atrás eu estava dando uma entrevista para o Marcel Bartolo, para o Ilustracom, para o canal dele lá. Ele me perguntou o que me motivou a fazer quadrinho. Eu não lembro direito, você entendeu? E essas perguntas são boas porque a gente, na hora que a gente para ver o que a gente está fazendo. E aí, justamente, eu lembrei lá de 1980, mais ou menos eu tinha a tua idade, quando eu comecei a publicar. Eu tive um trajetório um pouco diferente, mas o caminho é o mesmo, entendeu? Eu simplesmente fui indo. Eu não falei, eu me movi, porque eu fui indo, fui fazendo, fui publicando. E as mazelas que a gente tem na vida, né, cara? Há aqueles momentos que você quer parar de fazer, né? Que você começa a achar muita gente, cara, muitos autores velhos, assim, que nem eu, né? Ou não tão velhos, maduros, assim, né? O cara jovem já pensaram em desistir, sabe? Mas a gente vai indo, cara, você entendeu? Primeiro porque não tem outra opção. Não, é o que eu falo. Eu sempre mentalizo isso pra mim, sabe, Laudo? Eu falo assim, cara, você não tem outra opção. Você é isso. Entendeu? Você é isso. É isso. E tem uma coisa, cara, que é o seguinte. Nem todo mundo é feito para arte. Todo mundo é feito para arte, para consumir, mas nem todo mundo é um artista, né? Pelo menos é um pensar que eu tenho. Você pode estudar piano, saber tocar piano bem, mas não é todo mundo que é um Hermeto Pascoal, entendeu? Uhum. É nesse ponto que eu quero dizer. Você pode tocar violão, mas não é todo mundo que é um Yamandu Costa. Sabe? Você pode tocar guitarra, mas não é todo mundo que é Jimmy Page, Jimi Hendrix, essas coisas, né? Então, cara, e assim, por mais que às vezes você abandona a arte, mas ela não vai te abandonar. Ela vai ficar contigo, te buzinando. Eu lembro de um amigo... Vai ser tipo uma assombração. Vai ser um bom obsessor que vai estar falando a tua orelha lá. Ó. Eu lembro de há muitos anos atrás mesmo, um desenhista aí, que um conhecido meu, que tinha largado, porque ele estava passando um momento muito ruim. E ele largou e foi trabalhar numa loja aqui em São Paulo, enfim. E ele não queria saber mais de desenhar, como se a arte fosse culpada. Você entendeu? Uhum. Dele não ter conseguido. Mas a arte não tem culpa nenhuma. É como você vai trabalhar com ela, como você vai lidar com ela, sabe? Então você
mas não precisa abandonar ela, não tem culpa. Então, a gente vai indo, né? Então, eu quis trazer você, cara, justamente porque você traz isso de bom pra gente, né? Você traz esse... Você é um monte de outros, né? Não é só você, mas você foi meu escolhido. Trazer essa coisa que a gente não pode perder, que é a vontade de fazer, a vontade de ir adiante, de tesão, de fazer, ficar pensando, trabalhar de madrugada, estou pensando em história, ficar emocionado quando o cara do rádio, ele comenta a sua história em quadrinhos, entendeu? É importante isso, é a gente ficar emocionado quando pegar o primeiro trabalho publicado, essas coisas, né? Porque a gente vai alimentando o ego com bobagem e esquece o primordial. Então, você é o meu exemplo para a turma. Fico feliz, Tá bom, Aldo, muito feliz, cara. Que é isso. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu que agradeço a você. Eu que agradeço, cara. Você.